Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Eu me chamo Felipe, eu tenho 32 anos e sou acólito aqui da paróquia Santo Antônio de Santana Galvão. E eu vim contar uma novidade para vocês. A nossa paróquia está com um projeto de evangelização, onde em pequenos vídeos nós trataremos a doutrina da Igreja Católica, os documentos da Igreja, a vida dos santos e também as Sagradas Escrituras. Então, para começar, nós falaremos um pouquinho sobre os padroeiros das nossas comunidades, né? São Judas Tadeu, São Francisco de Assis e Santo Antônio de Santana Galvão. Para esse primeiro vídeo, nós escolhemos falar um pouco sobre São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, novamente aqui estou eu. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, para quem ainda não conhece, quem não sabe muito da história dele, ele foi primo irmão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O porquê primo irmão? O pai de São Judas Tadeu foi Cleófas, né? Alfeu ou Cleófas, que era irmão de São José. E a sua mãe foi Maria de Cleófas, que era prima irmã de Nossa Senhora, né? De Maria Santíssima. São Judas Tadeu foi irmão de Tiago Menor e também foi irmão de Maria Salomé. Maria Salomé foi a mãe de São João, né? João Evangelista, e também foi a mãe de Tiago Maior. Então, a gente já está falando bem aqui sobre a proximidade, né, familiar de São Judas com Nosso Senhor Jesus Cristo. São Judas Tadeu, né, Judas Tadeu, ele foi um apóstolo de Jesus, mas não é Judas Iscariotes. A gente tem que sempre ter isso em mente. Judas Tadeu é um apóstolo e Judas Iscariotes outro apóstolo. Nós não podemos nunca unir esses dois na mesma pessoa. São duas pessoas bem distintas, com histórias distintas e fizeram muitas coisas boas, né, em prol do cristianismo, e o outro, né, acabou entregando Jesus Cristo por 30 moedas. Na Bíblia, a gente vai encontrar Judas Tadeu com vários nomes. Terão passagens onde a gente vai ver Judas como simplesmente Judas. Outras passagens nós teremos como Tadeu. Outras passagens como Judas, não o traidor. Em alguma outra passagem nós encontraremos também Judas, não o Iscariotes. Então a gente vai ver Judas com vários nomes dentro das Sagradas Escrituras. Daí você pode me perguntar, Felipe, mas aonde nas Sagradas Escrituras que eu encontro esses nomes de Judas Tadeu? Dentro dos Evangelhos, em todos os Evangelhos a gente vai encontrar o nome de Judas Tadeu. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 16, quando tratar a escolha dos 12, lá vai estar o nome de Judas. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 13, também a gente vai ouvir lá que todos os apóstolos estavam reunidos unanimemente em oração e o nome de Judas também consta nessa lista aí. Seguindo, em Marcos capítulo 6, versículo 3, a visita de Jesus a Nazaré, nós também veremos uma citação com o nome de Judas. Em Mateus capítulo 10, versículo 3, quando fala da missão dos 12 apóstolos, a gente também vê o nome de Judas Tadeu. Em Mateus capítulo 13, versículo 55, novamente na visita de Jesus a Nazaré, por outro escritor, por outro autor, a gente vê aí o nome de Judas Tadeu. Aí você vai me perguntar, e aí Felipe, e no Evangelho de João, que era sobrinho dele,
A gente vai ouvir falar sobre Judas Tadeu? Sim. Inclusive, no Evangelho de João, eu separei aqui um trecho para partilhar de forma breve com vocês. O texto vai dizer assim pra gente: Judas, não o Iscariotes, lhe diz: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. O porquê que eu separei essa única passagem para ler e partilhar com vocês aqui, dentre todas as passagens onde cita o nome de Judas? Porque essa é a passagem mais importante onde cita o nome de Judas. Por dois motivos. Nessa passagem vai separar, né, já vai dar a distinção entre Judas Iscariotes e Judas Tadeu. E depois porque vai mostrar a preocupação de Judas Tadeu com o mundo. Ele questionou Jesus o porquê Deus se manifestaria somente aos apóstolos e não a toda a humanidade. Porque para ele, Deus tem que se manifestar para toda a humanidade, Deus tem que aparecer para todo mundo. E Jesus vem e fala que não, que quem ama, quem conhece Jesus, quem ama o Pai, também vai ver a manifestação de Deus. Continuando a história de Judas Tadeu. Judas Tadeu foi um grande pregador, justamente por esse amor que ele tinha pela humanidade, por esse amor e proximidade que ele tinha com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi um grande pregador, um grande anunciador do Evangelho. E isso acabou causando a morte dele. Ele escreveu, né, a carta de Judas, que a gente encontra lá no Novo Testamento, que é uma carta que ele estava muito preocupado com a fé e que ele anunciava mesmo o Evangelho de Deus. Só que isso começou a criar, de certa forma, inveja entre os falsos pregadores, entre os falsos profetas da época. E esses falsos pregadores acabaram instigando o povo para que o povo matasse Judas Tadeu. E Judas Tadeu foi morto então por volta do ano 70, e ele foi morto a golpes de machadada. Então, se a gente pegar aqui e olhar a imagem de Judas Tadeu, nós veremos aqui o machado, que é exemplo, né, sinal da morte que ele teve, que foi a golpes de machadada. E também vemos aqui na mão direita as Santas Escrituras que ele tanto pregou para anunciar, né, e fazer crescer o cristianismo. Judas Tadeu, por também ser chamado Judas, por isso que eu estou focando aqui a questão de diferenciar quem foi Judas Iscariotes e Judas Tadeu, ele acabou sendo, na Idade Média, esquecido. Por quê? Porque muita gente confundia Judas Tadeu com Judas Iscariotes e acabou deixando a história de Judas Tadeu de lado. Isso só mudou quando Jesus apareceu, primeiro para Santa Gertrudes, depois para Santa Brígida, falando que elas pedissem realmente a intercessão de São Judas Tadeu nos momentos mais difíceis, quando elas estivessem achando que aquela causa seria impossível, que elas clamassem pela intercessão de Judas Tadeu, que ele intercederia junto a Jesus e com certeza elas alcançariam a graça. E após isso foi crescendo mais e mais e mais a devoção em São Judas Tadeu, e hoje aqui no Brasil São Judas Tadeu é o terceiro santo de maior devoção popular. Só perde para Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e perde também para Santo Expedito, e logo na sequência ele é o santo que as pessoas pedem mais intercessão. Isso é o que a gente tem a princípio para falar de São Judas Tadeu. Se alguém tiver alguma dúvida, eu peço que deixe aí nos comentários, que a gente vai estar, na medida do possível, esclarecendo essas dúvidas ou falando um pouco mais. Também, se você tem algum tema que você gostaria que nós
fizéssemos uma catequese aqui para vocês, também podem colocar aí nos comentários que a gente vai estar preparando para falar para vocês. Mas, paz e bem a todos e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu.